Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral, atuo como terapeuta homeopata, professora de homeopatia. E hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade à minha série intitulada, desde o ano passado, foi quando eu inaugurei essa série, a série intitulada Tour pelos Meus Trabalhos. E como o próprio nome já provavelmente tem levado alguns a deduzir, a ideia aqui, pessoal, é apresentar em profundidade, reapresentar, na verdade, em profundidade, a proposta de todos os meus cursos e aulões lançados até aqui. De maneira que até a data da Black Friday vocês já têm uma decisão tomada acerca de qual oferta vocês vão aproveitar. Então, como eu disse também, né, na videoaula anterior, eu não achei que seria muito produtivo eu dedicar uma única videoaula, mais ou menos ali na época propriamente da Black Friday, para falar de todos os cursos simultaneamente, porque cada um tem uma proposta muito peculiar, cada um tem uma proposta que eu acredito que para que vocês entendam exatamente do que se trata, cada uma precisa ser explorada em profundidade, a proposta de cada um dos meus cursos, projetos lançados até aqui. Então, achei por bem começar a minha Black Friday com bastante antecedência, que aí dá tempo, até a data realmente da Black Friday, dá tempo de eu ter, já terá, né, dado tempo de ter passado aí por todos os meus cursos, sem exceção. Vocês podem tomar uma decisão sobre que oferta vocês vão abocanhar, que as ofertas estão imperdíveis, pessoal, estão mais sedutoras em relação a, inclusive, até o próprio ano passado. Enfim, pessoal, então, seguindo a ordem segundo a qual eu lancei os meus projetos desde o início, né, do meu trabalho aqui no digital. Então, o primeiro curso que lancei foi o Calcárias e a Força Interior, sobre o qual discorremos na videoaula anterior. E o que se seguiu foi o Homeopatia Inspiradora, trazendo uma proposta um pouco mais fora da caixa em relação ao que a gente concebe em termos de atuação da homeopatia. De quem é esse método, pessoal? De autoria de quem, para ser mais específico? O método Homeopatia Inspiradora é de autoria do holandês Tinus Smits. De novo, pessoal, holandês, né? Holanda parece que tem alguma coisa a mais naquele lugar que produz gênios da homeopatia, né? Lá nós temos Schouten também, o próprio Tom Jensen, enfim, nós temos vários gigantes da homeopatia que são naturais de lá. Então, Tinus Smits, homeopata holandês, alguns, pessoal, conhecem Tinus em função do método CIS, que é um conhecido método homeopático que lança mão majoritariamente do raciocínio isoterápico, mas ainda a gente pode dizer que é um método de homeopatia que se propõe, lança mão da homeopatia para propor soluções para o quadro do autismo, do espectro autista. Então, a ideia do método CIS seria focada no tratamento do autismo e os seus vários degradês, por isso o nome espectro. Então, muitos conhecem Tinus pelo método CIS, mas poucos conhecem Tinus por outro método que ele estruturou, que seria a homeopatia inspiradora. Partiu da constatação de que um ser humano saudável não é apenas aquele ser humano livre de doenças físicas. Então, não é pelo simples fato, segundo a percepção aqui de Tinus, não é pelo simples fato de eu não ter um diagnóstico ali palpável, como uma artrite, uma enxaqueca, uma gastrite, uma doença autoimune, um mal de Crohn, por exemplo, uma esclerose múltipla, uma artrite reumatoide. Não é pelo fato de eu não ter qualquer um desses problemas que eu posso ser considerado uma pessoa saudável. Então, Tinus Smits, ele redescobriu, pessoal, que isso aqui já nos era acessível, mas enfim, passou batido mesmo por parte de algumas mentes brilhantes dentro do universo da homeopatia. A doença, ela pode acometer várias instâncias do ser, desde instâncias mais superficiais até instâncias mais profundas. Então, Tinus percebeu que não, é o que torna o indivíduo saudável, não é o que define um indivíduo saudável, não é apenas a abstenção, a ausência de qualquer diagnóstico. Não é tampouco a ausência de qualquer transtorno emocional. Vamos mais fundo ainda, pessoal, porque isso, de certa forma,
Isso aqui é uma obviedade, né? O que eu estou dizendo, a gente pode ter alguém que não tem um diagnóstico clínico, por exemplo, uma enxaqueca, uma doença autoimune, a pessoa pode não ter nada clinicamente instalado que tenha sido psicossomatizado, mas ela pode ter um outro diagnóstico no outro nível, como um borderline, a pessoa pode ter de repente uma depressão, pode ter uma ansiedade, mesmo assim a gente não tem grandes problemas em declarar que ela está doente, ou seja, se mesmo assim eu não tiver uma mazela física, mas tiver uma mazela emocional, bom, eu ainda posso estar doente, mas Tinos ainda foi além. Não, o que define o indivíduo saudável, ele não é simplesmente aquele indivíduo que não tem qualquer mazela física, ele não é simplesmente aquele indivíduo que não tem qualquer mazela emocional, como uma ansiedade, uma depressão. Não é tampouco aquele indivíduo que está livre de maus pensamentos. Porque às vezes é isso, pessoal, a gente não tem depressão, a gente não tem nenhuma doença física, a gente tem tampouco ansiedade, no âmbito emocional a gente está ok. A gente encontra na maior parte do tempo uma certa instabilidade e digamos que a gente eventualmente só se vê povoado ali por maus pensamentos. Nesse caso, a grande maioria das pessoas diria, não, a pessoa está saudável, ela não tem problemas significativos. Mas para Tinos isso não necessariamente é verdade. Tinos, isso não é ele exatamente que está falando, pessoal. Como eu disse, ele simplesmente redescobriu a roda. Ele capturou sagazmente verdades que já estavam disponíveis, de certa forma, inclusive pelo próprio Hahnemann. Hahnemann já havia enfatizado para a gente, pessoal, que o indivíduo, o ponto em que a gente deveria deixar um doente, em se tratando de tratamento homeopático, é aquele ponto em que ele está equilibrado de tal forma que ele consegue exercer a sua máxima finalidade. Ou seja, para Hahnemann, o modo segundo o qual a homeopatia teria operado de maneira mais excelente seria quando ela empreendesse esse feito. Ou seja, a gente pode dizer, pessoal, nós homeopatas, a gente pode dizer, ou você, né, terapeuta que atua com qualquer outra ferramenta, sobretudo com esse viés integrativo, você pode dizer que você deixou aquele doente que você esteve acompanhando, você deixou ele de uma forma que realmente você pode dizer que ele está apto a exercer a sua máxima vocação existencial, sua máxima vocação biográfica, que seja, você deixou ele nesse patamar, que ele está com o caminho, sentindo que ele está com o caminho ali 100% aberto, 100% desimpedido para exercer a sua máxima finalidade existencial. É uma aposta alta, pessoal, mas é justamente nisso que Hahnemann apostava quando ele estruturou a homeopatia. Então a gente pode dizer que Tino simplesmente redescobriu isso. Bom, gente, será que a gente, do jeito que a gente está usando a homeopatia, a gente pode dizer que a gente está deixando os doentes nesse ponto, naquele ponto em que, pronto, o caminho está desimpedido para eles exercerem aquilo para que eles foram, ontologicamente falando, feitos? A gente não pode dizer isso, pessoal. Na maioria das vezes a gente se contenta em não ter uma doença clinicamente instalada. Na maioria das vezes a gente se contenta em não ter uma ansiedade, uma depressão, um síndrome do pânico já está bom demais, um borderline da vida, tem um narcisismo aí sequer. Mas a gente não entende essas questões, para a gente isso já é sinônimo de saúde. Mas para Tinos não, nem para Hahnemann também, primeiramente nem para Hahnemann, pessoal. Então, se a gente não está nesse patamar onde a gente sente que a gente pode exercer livremente a nossa vocação existencial, então, para Tinos, sobretudo, nós estamos ainda doentes. Então, foi a partir dessa percepção, do resgate dessa percepção, que ele estruturou o seu método homeopatia inspiradora. Então, os critérios que nós vamos utilizar aqui, pessoal, no tocante ao trabalho com medicamentos específicos, eles serão um pouco diferentes em relação àqueles que a gente lança mão quando a gente aplica a homeopatia cotidianamente dentro do nosso setting terapêutico. Então, o que a gente avalia? Nós levamos em consideração o que o doente está apresentando para a gente em termos de sintomas explícitos, desequilíbrios mais explícitos. Então, uma determinada desordem emocional, às vezes até se a gente estiver trabalhando com método periódico, a gente se respalda muito numa certa crença central que distorce as lentes através das quais o doente está aprendendo a realidade. Quando a gente trabalha com o raciocínio de Shankaran, pessoal, a gente já está chegando, a gente já está, na verdade, num nível, um patamar muito próximo, a gente já almeja chegar a um patamar de cura profundo muito próximo disso que Tino está propondo para a gente.
O método de Shankaran, o método das sensações, para ser mais específica, ele se equipara muito ao que nos propõe com o homeopatia inspiradora, porque veja bem, para Shankaran, inclusive, quando eu for gravar o próximo vídeo, pessoal, quando eu for finalmente adentrar no conteúdo do Melodia Oculta, que foi o meu terceiro projeto lançado, a gente vai falar sobre o método de Shankaran, o método das sensações, que é justamente esse o objeto de estudo desse curso, Melodia Oculta, lançar as bases do método das sensações. Mas quando a gente trabalha com o método das sensações, por que a gente tem uma proposta muito similar a que Tinos está propondo para a gente através da homeopatia inspiradora? Porque Shankaran também percebeu, pessoal, que o que adoece, no fim das contas, é o eclipsamento da minha nota humana por uma, como ele chama, melodia secundária, uma melodia estranha. Então o ser humano está doente por ser menos humano e mais vegetal, menos humano e mais mineral, menos humano e mais animal, menos humano e mais fungo. Então, segundo o raciocínio de Shankaran, quando eu detecto essa melodia secundária e utilizo um medicamento homeopático ressonante com essa melodia secundária, com aquela planta que está eclipsando a minha nota humana, recebo um medicamento do reino animal, porque eu estou nesse momento ressonando com uma determinada nota animal, de determinado animal especificamente, que está eclipsando as minhas expressões humanas. Quando eu recebo um medicamento homeopático condizente, o que eu posso esperar? Que novamente a minha natureza humana, porque é para isso que eu fui feito, né? Para exercer a minha natureza humana primordialmente, para que finalmente a minha natureza eclipse, sobrepuje essas notas secundárias. Então veja, é algo muito aproximado do que o método homeopatia inspiradora está propondo aqui para a gente no fim das contas, que a ideia é justamente resgatar a minha expressão humana, resgatando a minha natureza primordial. Naturalmente, consequentemente, eu exerço a minha finalidade máxima, aquilo para que eu fui criado. E a gente pode chegar a essa conclusão, pessoal, de novo, sei que muita gente não aguenta mais eu desenhar esse gráfico, mas a gente pode chegar a essa conclusão nos remetendo de novo àquele gráfico das 4 causas de Aristóteles, que é isso que eu vou desenhar de uma forma sucinta dessa vez para vocês de novo aqui nesse cantinho, pessoal. Por isso que eu comecei o vídeo até um pouco recuada aqui para o lado esquerdo de vocês, né? Para mim é o direito, justamente para que eu tenha um espacinho aqui para desenhar de novo essa síntese das 4 causas de Aristóteles. É muito importante que eu desenhe ela aqui rapidinho para vocês, pessoal, porque vocês vão ter uma ideia um pouco mais didática acerca de como o raciocínio do método homeopatia inspiradora opera, como ele se propõe a operar. Então, veja bem, pessoal, esse diagrama das 4 causas, vou ver se vocês estão enxergando aqui, então esse diagrama aqui das 4 causas, basicamente a ideia é oferecer para a gente uma série, não, né? 4 perspectivas, não é uma série, são apenas 4, apenas entre aspas, né? Porque a partir dessas 4 várias subcausas despontam, mas a ideia aqui, pessoal, seria trazer para a gente 4 perspectivas distintas segundo a qual algum ente pode ser abordado. Não importa o que, pessoal, a gente pode abordar uma escultura segundo essas 4 causas, a gente pode abordar um animal segundo essas 4 causas, uma planta segundo essas 4 causas, sua máquina de lavar com essas 4 causas. Então, propõe-se para a gente aqui um conjunto de perspectivas através das quais a gente pode abordar, sobre a qual a gente pode... Bom, eu quero tratar sobre uma escultura, eu posso falar sobre essa escultura a partir de 4, entre aspas, pontos de vista diferentes. Eu posso começar falando sobre essa escultura segundo o viés material. CM aqui, pessoal, é uma abreviação para causa material. Então, se eu abordo essa escultura a partir da causa material, eu vou abordá-la a partir da composição dela mesmo, pessoal. Então, quando eu a abordo pela causa material, eu posso abordá-la pelo mármore, segundo o que compõe ela ali no fim das contas, ou, não sei, uma argila que seja, ou um barro. Então pense na causa material como causa material mesmo, a partir da sua constituição física propriamente, que compõe a partir de estrutura física. Então, do que a coisa é feita, só que no sentido mais material do termo. Tenho ainda, pessoal, algo que é relativamente mal compreendido,
que é a causa formal. Vou colocar o FO porque aqui a gente tem a causa final. FI. E aqui nós temos, já como eu coloquei aqui em cima, vou colocar aqui embaixo também, causa eficiente. Ok. Causa formal, pessoal, só para, apesar do termo aqui, forma, a causa formal fala acerca do conjunto de possibilidades daquele ente. Então, veja bem, se eu tenho uma escultura que ela é feita de barro, é muito importante que eu leve... Existe sempre, pessoal, só para deixar claro, acho que talvez com o tempo vocês acabem deduzindo isso aqui. Existe entre um extremo e outro uma correlação. Vocês vão chegar à conclusão acerca do porquê. Porque ainda, nos remetendo aqui ao exemplo da escultura, veja bem, se uma escultura ela é de metal e não de barro, veja que as possibilidades de uso já mudam automaticamente. Se uma coisa ela é mais resistente, eu estou trabalhando com material mais resistente, bom, de repente eu posso usar uma escultura, vamos pensar, não foi feita idealmente para isso, pessoal, mas se a escultura é de metal, bom, eu tenho um prego ali na parede, está um pouco solto, eu quero enfiar ele um pouco mais na parede. Bom, se a escultura é de metal, eu posso usá-la como uma espécie de martelo. Mas eu não posso fazer a mesma coisa se ela for feita de material um pouco mais frágil, como é o caso da argila, como é o caso do barro. Então, o rol de possibilidades, a gama de possibilidades daquele ente que é feito de X material já muda. Então, por isso mesmo, entre esse extremo desse eixo aqui, horizontal, e o outro, existe uma certa correlação nesse sentido, porque dependendo do que a coisa é feita, o conjunto de possibilidades já muda. Então, FO, pessoal, não é a forma, porque a forma no sentido físico, a escultura tem um formato de mulher, a escultura tem um formato de um instrumento musical, tem um formato do sol, da lua, que seja. Isso faz parte, de certa forma, a gente ainda está no domínio material. Então, inclusive, o formato que aquele ente material assume está aqui, na causa material. Formal, apesar do nome, lembre-se, não tem a ver exatamente com a forma física que aquele ente assume. Tem a ver, sim, com o seu conjunto de possibilidades. E ainda, pessoal, causa eficiente. Quando a gente se debruça sobre a etimologia desse termo eficiente, a gente automaticamente já consegue deduzir também que se trata de quem faz, quem fez. Então, se eu estou falando da escultura, eu estou falando do artífice, quem esculpiu aquela obra de arte. Então, eu estou falando aqui do criador, daquele que faz, daquele que executa. E causa final, como o próprio nome já diz também, para que a coisa foi feita idealmente, pessoal, qual que é o propósito daquilo ali. Existe uma certa correlação, sim, entre o Criador e o propósito final da sua criatura propriamente. Quando a gente está falando de ser humano, pessoal, veja bem, a gente chega à conclusão, eu disse isso várias vezes para vocês, que o ser humano ele é abordado na contemporaneidade, por incrível que pareça, pessoal, apesar da gente ter avançado tanto em tantas áreas do saber distintas, a gente ainda tende a reduzir o ser humano a isso aqui. Assim, é um pouquinho de esforço, a gente explora um pouquinho o conjunto de possibilidades, mas ainda mantendo um enraizamento muito significativo aqui na causa material. A gente ainda tende a abordar a nossa realidade, inclusive nossa própria realidade humana, ainda muito sob o viés materialista. A medicina alopática, pessoal, pelo amor de Deus, não estou criticando, pessoal, só estou colocando cada coisa em seu devido lugar. A medicina alopática, ela tende a abordar o ser humano majoritariamente pela sua causa material. Inclusive, quando o ser humano está com sofrimentos imateriais, pessoal. Se a gente lança a mão da alopatia para tratar um sofrimento que não é palpável, como é o caso de uma ansiedade, como é o caso de uma depressão, o sujeito ele tende a procurar quem? Que especialista da área médica? O psiquiatra. E o psiquiatra vai utilizar ali um antidepressivo, um ansiolítico. Nós sabemos, pessoal, que a probabilidade daquilo ali funcionar... O que é funcionar, pessoal? Funcionar não é você depender de uma coisa para o resto da vida. Isso não é funcionar, isso se chama paliar. Por que a gente sabe que muito provavelmente essa estratégia será paliativa? Porque ela não cercou todas as possibilidades de gênese daquele desequilíbrio. Sim, tem uma parte que se ancora na fisicalidade. Sem dúvida alguma, a gente tem uma desordem de neurotransmissores.
Mas essa desordem ela é consequência de algo mais profundo, que não está na causa material propriamente. Então, por isso mesmo, quando a gente se reduz à causa material, as nossas possibilidades de harmonizar, equilibrar, curar um ser humano, elas diminuem significativamente, pessoal. Então, a coisa só começa a melhorar quando eu começo a levar em consideração o conjunto de possibilidades de um ente humano. Quando a gente está falando de conjunto de possibilidades, pessoal, a gente está falando de psique. É justamente a robustez da psique de um ente humano que vai determinar o seu conjunto de possibilidades. E conjunto de possibilidades, pessoal, quanto maior o conjunto de possibilidades disponíveis, desenvolvidas que eu tenho, mais eu capto da minha realidade. Se eu tenho, por exemplo, uma psique, como eu disse inicialmente, muito robusta, eu capto nuances que uma mente um pouco mais abrutalhada, por assim dizer, não capta. E isso vai convergir diretamente, pessoal, para o quanto ela consegue exercer da sua finalidade. Existem também correlações entre um extremo aqui do eixo vertical e um extremo do eixo horizontal. Na verdade, pessoal, esse conjunto aqui de causas, ele é integralmente entrelaçado. Uma coisa está intimamente correlacionada com a outra. Então, vocês podem abordá-lo sob esse viés conjunto também. Então, causa formal, pessoal, quando eu falo de conjunto de possibilidades de um ente humano, eu falo de uma psique mais ou menos desenvolvida. Letícia, o que você quer dizer com psique mais ou menos desenvolvida? Pessoal, muito importante que a gente tenha claro aqui na nossa mente, quando a gente está falando psique, a gente está falando de 7 faculdades humanas, que elas podem estar mais ou menos desenvolvidas. Isso, existe um correlato também dentro do cristianismo, que é o termo graça. Quando a gente emprega essa terminologia graça, pessoal, a gente pode estar fazendo referência a 7 atributos diferentes, 7 formas, entre aspas, de se relacionar com Deus, a gente poderia tomar dessa forma. Então, psique, pessoal, muito cuidado, porque esse termo solto, jogado dessa forma, sem qualquer tipo de contextualização ou especificação, leva a gente a um certo vácuo, a uma certa interrogação. O que a gente quer dizer com isso? Psique, como eu disse, faz referência a 7 faculdades distintas. Dito de outro modo, 7 possibilidades humanas diferentes que são senso comum, a razão, o apetite concupiscível, o apetite irascível, a vontade, intelecto passivo e intelecto ativo. Pessoal, a nossa finalidade maior é, sobretudo, desenvolver o intelecto passivo. E eu gosto muito de comparar a psique com uma agulha específica que vai captar um tipo de linha específico. Quando o intelecto passivo está desenvolvido, é como se eu tivesse desenvolvido maximamente a agulha de ouro da minha psique e, consequentemente, ela consegue extrair o que de mais sofisticado, elevado, bom e belo a realidade me oferece. É o suprassumo da realidade que eu consigo capturar a partir dessa agulha ativada, a agulha operacional. E essa agulha traz essa linha para confeccionar a minha personalidade de uma maneira toda especial. Ou seja, veja como esse extremo ele já começa a falar acerca dos domínios desse aqui, que é da causa eficiente. Quando eu falo eu, pessoal, se eu estou falando de um ente humano, a gente vai chegar no eu invariavelmente. Quando eu falo eu, estou falando de quê especificamente? Disso vai depender o quão o meu conjunto de possibilidades, quanto do meu conjunto de possibilidades está ativado. Se eu tenho, como a maioria das pessoas, pessoal, tem ativado, para vocês se situarem aqui, a gente vai falar mais pormenorizadamente sobre isso, a maioria das pessoas tem ativado o senso comum, a não ser que a gente nasça com alguma neuroatipia, a não ser que a gente nasça com algum tipo de retardo, algum comprometimento neurológico, pessoal, todo mundo nasce com o senso comum ok. A não ser que a pessoa tenha algum problema grave, como eu falei. A maioria das pessoas nascem com a razão relativamente ok, se bem que até certo ponto, né, a gente também vai falar sobre isso. A maioria das pessoas nascem com apetite concupiscível, relativamente desenvolvido, mas as outras, pessoal, as outras, para que a gente desenvolva as outras, a gente tem que ter tem que suar um pouco a camisa, compreende? Para que a gente desenvolva vontade, para que a gente desenvolva, sobretudo, apetite irascível. O apetite irascível, pessoal, é aquela faculdade que te permite acessar bens árduos, que é aquilo que compensa mais, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho para você alcançar. Vou dar um exemplo aqui.
A maioria das pessoas tem dificuldade de emagrecer, por quê? Porque o apetite concupiscível está ok, é uma faculdade da psique que está super desenvolvida, o irascível não. Então, por isso que esse bem-árduo, que é o corpo bonito, a pessoa tem muita dificuldade de acessar, porque é o apetite concupiscível que está amplamente, muito mais desenvolvido que o irascível, ou seja, o concupiscível, pessoal, nos inclina àqueles bens mais acessíveis, mas que não necessariamente configura aquilo que é melhor para a gente. Então, quem tem dificuldade de emagrecer tem concupiscível muito desenvolvido, que a pessoa pega aquilo que apetece seus sentidos com relativa facilidade, em detrimento do irascível. Então, o corpo bonito ali já é uma coisa que dá um pouco mais de trabalho. Se o irascível não está desenvolvido, pelo menos não no nível ali do concupiscível, vai ter muita dificuldade de emagrecer. Os bens árduos são muito mais árduos para aquela pessoa, em função do subdesenvolvimento do irascível. O intelecto ativo, o intelecto, pessoal, é aquela faculdade que nos inclina rumo à apreensão da verdade. Aí a gente já está falando assim de um rol muito restrito de pessoas. Aquilo que eu sempre falo no Instagram, a maioria das pessoas não estão ocupadas, por mais que a gente esteja na era da informação, a gente há de convir, pessoal, que a maioria das pessoas querem estar certas. A maioria das pessoas querem essa bendita autodeterminação do ego, buscam avidamente por isso em detrimento do alcance da própria verdade. A maioria quer estar certo muito mais do que aprender a própria verdade. O intelecto ativo aqui, ele busca aprender a verdade, como o próprio termo já diz, pessoal, ativamente. Então eu vou buscar por isso, através dos livros, através de pessoas que já alçaram um patamar de desenvolvimento mais significativo que o meu. Enfim, eu vou buscar ativamente. No caso do passivo, a verdade o acessa você, ela vem até você sem que você precise buscar mais tanto em relação a quando você tinha única e exclusivamente o intelecto ativo desenvolvido. É o ponto de sabedoria máximo, pessoal, mas a gente precisa almejar isso, porque é para isso que a gente foi feito, no fim das contas. Então, estou contando essa historinha toda para vocês, para deixar claro que o método de Thinus Smith, ele capturou essa lacuna deixada por maioria, os métodos contemporâneos, pessoal, a gente chegou num nível de refinamento muito significativo. A gente conseguiu acessar os domínios do inconsciente, onde se ancoram as nossas crenças centrais de mundo. Como eu disse a vocês, quando a gente aplica o método periódico, é justamente isso que a gente está buscando. Qual que é a crença central distorcida, obviamente, né, de mundo, que a gente está tratando a pessoa doente. Então a crença, ela está distorcida, ela está dissonante com a realidade, definitivamente. Então, a gente busca, pessoal, por crenças centrais que ancoram aquele conjunto de desequilíbrios que a gente está observando. Isso já é muito. Só que quando a gente entra nos domínios da proposta de Shankaran e do próprio Thinus Smith, a gente entende que tem como ir além. Tem como a gente resgatar a nossa humanidade no sentido mais pleno do termo. Naquele ponto em que nós temos todas as nossas faculdades psíquicas desenvolvidas, consequentemente mais agulhas de tipos variados, para capturar nuances cada vez mais sofisticadas do mundo que vão compor essa trama da minha personalidade de maneira robusta e de forma que eu consiga finalmente exercer a minha máxima finalidade. É nesse ponto que o método homeopatia inspiradora se propõe a deixar o doente. É isso que Thinus entendeu como sendo ainda traço de doença. É quando o indivíduo está desalinhado do seu propósito mor. Ou seja, pessoal, ele constatou que é muito difícil a gente se deparar com alguém hoje em dia que não esteja doente. Quantas pessoas você conhece que estão alinhadas visivelmente, que isso tem que ser notório, pessoal, não é algo que passa batido. Quando a gente se depara com alguém que está alinhado com o seu propósito vocacional, com o seu propósito maior, que é se voltar à transcendência, ao amor universal, é algo que sai por cada poro, irradia do indivíduo, é algo que emana dele. Quantas pessoas assim você conhece, pessoal? Então, consequentemente, quantas pessoas você acredita que esteja precisando desse método? Praticamente todo mundo que você conhece. Quando a gente está diante de uma paisagem na natureza, pessoal, a gente está observando um animal, quando a gente está em alguma posição contemplativa da natureza, a gente tem um vislumbre relativamente concreto do que eu estou tentando trazer para vocês aqui. Então veja que quando a gente observa um animal exótico, sobretudo um animal silvestre mais exótico, né, que tem muitas cores, é o caso de um tucano, é um caso de
um peixe ali que reside no Recife de Corais, um tigre, uma onça, esses animais que são um verdadeiro espetáculo ali na natureza, ou mesmo a vegetação, uma cachoeira, o próprio mar, a gente tende a se deslumbrar com esses entes. Por que exatamente, pessoal? E você pode dizer, ah, Letícia, mas é muito belo, mas veja que o que é interessante é que universalmente a gente pode dizer que é belo. Então é muito difícil alguém se deparar com animais exóticos como esse que eu citei, alguém se deparar com um conjunto ali, uma cadeia de montanhas, uma cadeia de canyons, a pessoa olha aquilo de cima, a pessoa observa um céu azul através da janela de um avião, a pessoa observa ali um mar aberto, uma tempestade. É muito difícil alguém dizer que isso é muito feio. Veja que existe um certo consenso em relação a isso. Todo mundo diz que essas estruturas são bonitas, cada um a seu modo, mas existe um certo consenso em relação a isso. Por quê, pessoal? Por que a beleza, no caso da natureza, ela pode ser tomada como algo quase de forma unânime, convencional? Pode ser tomada como algo com que a maioria concorda. Pelo seguinte, porque na natureza não existe como os entes da natureza não são dotados de liberdade, não existe uma dissonância entre aquilo que eles expressam, ou seja, aquilo que você está capturando naquele momento, e a finalidade deles. A expressão e finalidade, elas estão alinhadas, estão alinhadíssimas, não existe qualquer dissonância, qualquer discrepância. Então, quando você olha um leão ali, você está diante da finalidade máxima dele também, ele está expressando aquilo para que ele foi feito. Cada poro dele, cada feição dele já está convergindo diretamente para a sua finalidade. A gente percebe essa correlação íntima entre causa eficiente e causa final. Então, não existe qualquer dissonância. No caso do ser humano, não, que nós temos um elemento chamado liberdade, pessoal. Ou seja, a gente é livre para escolher se a gente vai honrar a nossa finalidade máxima ou não. Só que a questão é a seguinte, pessoal. Depende da nossa liberdade, sim, sobretudo, e depende do quanto de nossas faculdades psíquicas estão desbloqueadas, por assim dizer. Então, o método de Thinus Smith, pessoal, se eu fosse trazer digamos, um foco um pouco mais específico da atuação dele, do emprego dele, seria nesse sentido, de desbloquear as suas faculdades psíquicas, todas as suas 7 faculdades psíquicas, de forma que você possa falar mais através de um eu em primeira pessoa. Quando você diz eu, a tendência aqui é o que você fale a partir do seu eu profundo, não tanto mais a partir do seu eu social, a partir do seu eu narrativo, mas um eu mais substancial, que se ancora mais aprofundadamente na sua essência e, consequentemente, a partir do momento que você conseguir declarar esse eu em primeira pessoa, você estaria alinhado, consequentemente, à sua finalidade. Um pouquinho menos desalinhado que seja. Então esse é o objetivo, pessoal, um objetivo um pouco mais ambicioso em relação a curar doenças, meramente aquelas doenças que elas estão mais explícitas, por assim dizer. Então a ideia de Thinus, pessoal, é passar pelas chamadas 7 camadas universais. Deixa eu chegar um pouquinho mais para frente, que eu vou desenhar o esqueminha delas aqui para vocês. Então veja bem, Thinus descobriu que existem 7 homeopatias capazes de... Nossa senhora, a língua hoje está enrolada, pessoal, que eu já falei muito, mesmo final de semana, falei demais, e aí chega naquele ponto, né, que a língua começa a embaraçar demais. Mas Thinus descobriu, o que eu ia dizendo, é que existem 7 homeopatias, cada uma responsável pelo desbloqueio de certa faculdade que apresenta correlação com determinada camada universal. Por que desse termo universal, pessoal? Pelo seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltam aqui 7. Por que desse termo universal? Porque todo mundo, gente que eu estou falando, pessoal, como toda gente é ser humano, então todas as pessoas terão essas 7 faculdades, nem que seja em estado potencial, mas todo mundo pode desenvolver todas as suas causas formais, senso comum, vontade, os apetites, os intelectos, a razão, igual eu falei anteriormente. Então pode ser que você passe a vida com tudo isso incipiente, consequentemente você perde muito do mundo, consequentemente você não desenvolve devidamente a sua personalidade e cada vez mais você se distancia da sua finalidade última. Então a ideia aqui é correlacionar um medicamento homeopático a cada uma dessas camadas universais, de maneira que você vá desbloqueando suas faculdades psíquicas, ou seja, vá aumentando o seu rol de ferramentas existenciais.
eu comparei muito ali com as agulhas, né? As agulhas que vão capturar linhas do mundo cada vez mais sutis, cada vez mais ricas, cada vez mais sofisticadas, mais raras, de maneira que você consiga articular isso na sua personalidade. Você precisa dessas agulhas, senão você pode passar a vida, pessoal, capturando muito pouco do mundo. Pouco que eu quero dizer em comparação àquilo que você poderia, aquelas camadas de significado, nuances que você poderia incorporar à sua personalidade. Então, a ideia aqui, pessoal, seria uma proposta itinerária, ou seja, primeiramente nós vamos começar trabalhando com o desbloqueio da camada 1, colocar um algarismo romano aqui, camada 1, que trata dos domínios da autoconfiança. Vou falar, pessoal, sobre a temática de todas elas já de uma vez. Então, na camada 1, eu vou colocar conf, de confiança. Eu tenho a autoconfiança sendo desbloqueada. Na camada 2, eu tenho auto-e. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho a autoestima sendo desbloqueada, sendo trabalhada. Na camada 3, eu tenho um sentido de pertencimento ou encarnação, como eu já utilizei algumas vezes. Na camada 4, eu tenho todo o sentido de proteção. Podem ficar tranquilos, pessoal, que eu vou falar de forma pormenorizada sobre cada uma delas e sobre a faculdade psíquica com que elas estão relacionadas. Camada 5, o ciclo vítima versus algoz. Camada 6, aqui eu desenvolvo minha bússola moral, dentro da criação, às vezes, que a pessoa recebeu, talvez não tanto, mas a grande maioria das pessoas, porque a gente vai se confrontar com a sociedade. A sociedade, ela, para que ela seja minimamente funcional, ela se ampara em certos parâmetros culturais que, por outro lado, se ancoram em parâmetros morais. Então, em algum momento da minha vida, pessoal, eu vou ter contato com isso que vulgarmente a gente pode chamar de bem e mal. Então, veja bem, existe uma camada ocupada do desenvolvimento desse discernimento e como é que eu vou me situar dentro desse discernimento. E, por fim, agora sim, a camada que mais nos interessa aqui é a camada 7, que é a camada da transcendência. É para isso que a gente foi feito, pessoal. É para isso que a gente foi feito, pessoal, para conseguir finalmente exercer a nossa natureza transcendente. Então veja bem como cada uma dessas camadas se correlaciona às faculdades psíquicas que precisam ser desbloqueadas para que eu possa dizer um eu mais em primeira pessoa, um eu mais em conformidade com a minha essência e, portanto, que se direciona, se remete, se endereça mais incisivamente à minha finalidade última existencial. Então cada camada se correlaciona a uma faculdade e, como eu falei, Thinus identificou que palpita em todo ser humano a necessidade de desenvolver isso aqui. Pessoal, isso não é muito distante da gente alcançar. Eu vou falar de forma mais detida sobre cada uma dessas atribuições, mas a gente não precisa ir muito longe, pessoal. Mesmo você não sendo um terapeuta, você há de convir que você já ouviu muitas queixas de seus entes queridos, que seja de forma direta ou indireta, envolvendo a autoconfiança. Quanto ele se sente inseguro para agir no mundo, o quanto ele sente dificuldade de se impor, de se posicionar, são queixas realmente universais, pessoal. Então, camada da autoconfiança, a gente começa por ela, inclusive, quando a gente aplica esse método, a gente lança mão de um medicamento homeopático específico que vai ajudar no desbloqueio do processo de autoconfiança, porque é a partir do trabalho da autoconfiança que eu desenvolvo automaticamente a faculdade da vontade. A vontade, pessoal, é a primeira faculdade psíquica que precisa ser desbloqueada, porque ela constitui-se basicamente daquela mola propulsora, aquela força motriz que vai me trazer força para me erguer, para me ascensionar de uma forma progressiva. Quando a vontade ela é tíbia, é muito provável que eu me depare com um determinado obstáculo e eu opte por permanecer eternamente naquela zona de conforto. A gente conhece poucas pessoas que têm a vontade desenvolvida, pessoal, tão subdesenvolvida que normalmente elas têm muita dificuldade de negar certos prazeres imediatos. É aquele exemplo que eu trouxe para vocês, né, do apetite concupiscível muito desenvolvido versus o irascível praticamente inexistente. Então a vontade ela segue uma linha similar àquela pegada proposta pelo apetite irascível.
Então, eu vou me direcionar àquilo que eu preciso fazer nesse momento e às vezes eu sinto alguma dúvida, às vezes eu sinto alguma tibieza, às vezes eu sinto alguma hesitação, mas isso não é o suficiente para me barrar. Eu vou em frente. Existe aqui uma certa convicção inabalável de que eu serei bem-sucedido. Pode ser que eu padeça de dores, pode ser que eu padeça de fracassos, mas, nossa, é loucura, é muito mais loucura permanecer na zona de conforto. É muito mais loucura, é muito mais desperdício dos meus talentos potenciais permanecer aqui. Então, vou seguir em frente, por mais desafios, dores e amargores que isso me traga. Então, aquela mola propulsora que te direciona ao seu desenvolvimento pessoal. Pessoal, é a vontade que nos traz aquela sensação de que tem alguma coisa faltando, tem alguma peça que ainda não foi capturada, alguma chave ali que não virou. É a vontade que nos impulsiona a manifestar esse veio buscador, esse tiro para tudo quanto é lado em relação a anseios por conhecer, anseios em se aprofundar, anseios em se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais consciente. Então são fluxos da vontade, há fluxos da vontade que nos compelem a esse desenvolvimento constante, que nos compelem a essa insatisfação em direção ao patamar que a gente se encontra. É o que impede a gente de se acomodar em zona de conforto. Essa é a vontade. Então é mais do que justificável, pessoal, que ela se encontre aqui na camada 1, correlacionada com a autoconfiança, consequentemente. Porque imagine alguém com uma vontade ativa. Obviamente essa pessoa será muito confiante. Então, uma coisa tem íntima relação com a outra. E, finalmente, vamos a... tá, pessoal, tem uma... Por que esse método está estruturado assim e não de outra forma? Porque a gente poderia ter, por exemplo, a autoestima aqui ocupando o lugar da autoconfiança, o sentido de proteção ocupando aqui a camada 3, o sentido de encarnação, pertencimento. Por que a coisa está estruturada assim, pessoal? Exatamente por uma percepção de Thinus, de que o método ele é tão lindamente costurado, inteligentemente estruturado, pessoal, que ele percebeu o seguinte, que a partir do momento que eu sedimento as demandas, eu atendo as demandas da camada 1, começam a despontar inquietações que são típicas da camada 2. Quando eu atendo as demandas da camada 2, começo a sentir urgências de estabilização da camada 3. Então, é um itinerário que não poderia ter sido estruturado de outra forma, pessoal, porque a própria experiência mostra pra gente que a partir do momento que eu resolvo um problema, o outro automaticamente começa a despontar. Eu gosto muito de comparar a abordagem homeopática com o desmembramento das camadas da cebola. Então, a partir do momento que eu resolvo aquele problema mais urgente, mais superficial, aquele que estava mais eclipsado, digamos que ele vem à tona. Então, isso aqui seria uma estrutura de cebola, pessoal. De novo, essa analogia, mais uma vez, vem bem a calhar aqui, quando a gente se propõe a entender mais aprofundadamente o que está por trás dessa sequência de camadas, tal como foi proposto por Thinus Smith. Então agora, segundo as observações de Thinus, pessoal, a gente chega adentro aqui os domínios da camada 2. A camada 2, em termos de faculdade psíquica, que ela é capaz de desbloquear, nós estamos falando do senso comum. Pessoal, o senso comum... Para que vocês tenham em mente do que se trata, tem algumas pessoas que apresentam uma visão pré-concebida da definição de senso comum que não necessariamente converge para o que é essa faculdade realmente, pessoal. O que é uma pessoa que tem... Quando a gente está com o senso comum funcionando ok, na plenitude dele, a gente tem muitas dificuldades de articular todas aquelas informações trazidas pelos sentidos em torno de um conceito. Vou dar um exemplo para vocês. Como é que eu sei que isso aqui, para que eu estou olhando agora, é um quadro? É um quadro e não um giz. É um quadro e não um... Tem vários holofotes aqui na minha frente. É um quadro e não um holofote desse aqui. Não uma softbox dessa aqui. E não um microfone. Como é que eu sei que isso aqui é um quadro? Veja bem, eu articulo, eu faço confluir todas as informações que os meus sentidos, ou a minha visão, na verdade, está me trazendo. A minha audição, quando é o caso, aqui não é... Mas veja bem, eu estou tocando, à medida que eu toco esse quadro, mais certeza eu tenho ainda de que de fato é um quadro. E é claro, eu acabo articulando tudo isso que a minha visão capturou, dependendo do caso, pessoal, a gente está falando de um alimento, é claro que a gente vai utilizar os outros sentidos também para estabilizar esse arcabouço conceitual daquilo que a gente está comendo, pelo menos. A gente vai
se utilizar do olfato, a gente vai precisar estar com o paladar também em dia, porque senão prejudica-se a boa performance dessa faculdade chamada senso comum. Mas aqui basicamente o que eu preciso é das informações trazidas pela minha visão. Eu vou fazer tudo isso, se articular também com aquilo que eu já tenho a nível de repertório, com aquilo que eu já tenho a nível de memória também. Mas num primeiro momento, pessoal, basta ao senso comum, para que ele esteja plenamente desenvolvido, as informações que os meus sentidos são capazes de capturar. Então veja bem, eu olho para isso aqui, eu vejo a cor desse quadro, eu vejo que ele está estruturado nesse formato retangular, eu faço todas essas informações que a minha visão está capturando se articular em torno de um conceito chamado quadro. Então, para que o senso comum esteja bem desenvolvido, pessoal, essa costura, ela precisa estar num certo patamar de eficiência. Às vezes a pessoa, ela se depara com o quadro, mas ela não, mesmo ela já sabendo como pronunciar a palavra, mesmo ela já tendo tido experiências visuais anteriores com aquele mesmo objeto, o que ela está capturando visualmente pode não confluir em torno desse conceito. Então ela olha para aquele quadro, mas ela ouve uma música, não sabe que é uma música especificamente. Entra aquele monte de estímulos auditivos, mas aqueles estímulos não se articulam em torno desse conceito, música. Então o que os meus sentidos capturam não se coadunam em torno de um conceito específico. Então, se o senso comum não está funcionando, é esse tipo de problema que eu vou ter. Ah, Letícia, o que isso tem a ver com a autoestima? Pelo seguinte, pessoal, que alguém que não tem uma boa autoestima, qual que é digamos, a principal reação dela, a principal resposta dela ante esse sentimento ao mundo? É uma pessoa que a gente percebe que ela é um saco sem fundo em relação à atenção. É uma pessoa que a todo momento ela precisa de validação, a todo momento ela precisa de palavras de encorajamento, incentivo, reconhecimento. A todo momento ela precisa que alguém diga que ela é boa, que alguém reconheça os seus talentos, as suas habilidades. Então a todo momento a pessoa precisa ter a sua subjetividade, o seu universo afetivo estabilizado, validado. Então veja bem, pessoal, é muito similar ao que um ente com senso comum desequilibrado vai apresentar. Veja que quando o que eu estou aprendendo através dos meus sentidos não se, como eu falei, não se aglutinam em torno de determinado conceito, eu vou sentir que eu vou precisar capturar cada vez mais informações através dos meus sentidos daquilo com que eu estou tendo contato. Gente, o que é isso? Isso não está se articulando em torno de um conceito específico, então, consequentemente, eu não sei o que é isso. Só que, veja bem, eu quero, mais do que tudo, estabilizar esse conceito na minha cabeça. Então, capturo, eu me submeto cada vez mais às experiências com aquele ente. Isso é muito similar com o que a gente faz no âmbito afetivo quando a gente está com a baixa autoestima. Pessoal, eu preciso de validação o tempo todo. Porque enquanto esse universo afetivo não é validado, pessoal, sim, quando a gente está falando de autoestima deficiente, alguns podem estar se lembrando de definições que eu já trouxe para vocês acerca de quarta camada da personalidade. Sim, é isso mesmo, pessoal, que isso aqui é um grosso do problema, sim, da maioria das pessoas. Tem a camada 2, assim, estrupiada. Então, é mais um expediente aqui que a gente pode lançar mão para resolver essa chaga universal da humanidade, pessoal. Então, veja bem como na infância eu não tive essa percepção de amor incondicional, então acabo levando isso para a idade adulta. Quando eu tenho essa lacuna de amor incondicional, eu faço tudo passar por essa lacuna. Então tudo é pessoal, tudo eu observo como um sinônimo de amor ou desamor. A pessoa é um saco sem fundo nesse sentido. Por quê? Porque provavelmente quando eu tive aquela experiência com os meus pais, a reação deles era sempre uma reação diferente. Então eu fazia uma coisa boa, a minha mãe ora me elogiava, ora era negligente, parecia que nem tinha visto, ora eu até levava bronca sem motivo. Então eu não recebi dos meus pais essa estabilidade afetiva. Cada vez que eu agia de uma determinada maneira, eu tinha uma reação diferente. Então você imagine, pessoal, eu derramo um copo de leite no chão, cada vez o chão, eu criança ali, né, diante da minha perspectiva incipiente de mundo ainda, cada vez o chão se comporta de um jeito diferente. Às vezes o chão abre, às vezes o chão escurece, craquela.
O que você acha que eu vou ficar fazendo, pessoal, a partir do momento que eu passar por aquela experiência? Eu preciso de estabilidade no mundo, tanto objetiva quanto afetiva também. Então, eu vou ficar derramando mais vezes o copo, aquele conteúdo ali do copo no chão, até que eu entenda finalmente como é que aquilo funciona, até que eu entenda que, nossa, o chão sempre se comporta dentro desse padrão. Então, é esse o mau efeito, pessoal, de uma criação onde essa percepção de amor incondicional, ela era tíbia, oscilante, volúvel. Então, cada vez, às vezes meus pais davam provas de que me amavam incondicionalmente, às vezes condicionalmente, era aquela bagunça danada, e esse circuito, esse cálculo ficou aberto aqui, essa equação, ela ainda está insolúvel na minha mente, mesmo eu sendo adulto. Então, o que a gente tem como consequência mais palpável, pessoal? É aquela pessoa que tudo é sobre ela, tudo ela faz passar pelo crivo pessoal dela. Ela ainda não entrou no mundo objetivo, consequentemente, pessoal. É por isso que uma das recomendações para a gente sair da chamada quarta camada da personalidade, onde só o nosso umbigo existe, né? Tudo é sobre ser amado ou não ser amado. Uma das recomendações é a gente passar para o mundo objetivo, se ocupar de demandas concretas. Então, você já deve ter visto alguns terapeutas recomendando, vai lavar louça, vai lavar banheiro, vai pagar boleto. O que eles querem dizer com isso, pessoal? É como se fosse um convite para você sair dessa caverna de Platão, onde você se encontra já há muitos anos, já deveria ter saído disso. Venha para a realidade, pise nessa dimensão concreta e se ocupe com tudo que ela está apresentando para você, todas as demandas. Seja útil da maneira que você pode ser. Se observa que tem uma louça suja ali, seja útil naquilo ali. Se observa que tem alguém precisando de um alento, alguém precisando de uma palavra, um serviço seu, submeta-se àquilo ali, atenda aquela demanda que está se apresentando a você. Então, é uma das formas. Por que exatamente? Porque você saiu do seu umbigo. Então, não é plenamente efetiva, pessoal. É claro que a gente precisa se utilizar de outras ferramentas, como inclusive essa, para ajudar o indivíduo. Mas aí vocês percebem que o senso comum, ele instabilizado, o senso comum desequilibrado, ele tem íntima relação com a autoestima debilitada exatamente por isso. Porque como é que eu tento estabilizar aquela lacuna? Como é que eu tento preencher aquela lacuna? É me debruçando mais e mais sobre aquilo que eu entendo que é necessário para estabilizá-la. Um conceito, se eu tiver de lançar mão do senso comum única e exclusivamente, o que eu vou ficar buscando o tempo todo para estabilizar aquele conceito? Mais experiências com aquele ente, mais experiências com o quadro. Nossa, gente, eu não entendi o que é isso. Deixa eu olhar mais para isso. Eu posso ficar um tempão olhando aqui. E é a mesma estratégia que eu me utilizo quando eu tenho autoestima baixa. Eu faço tudo passar pelo crivo pessoal, porque eu quero entender finalmente se eu sou amado ou não. Eu quero entender se eu sou amado incondicionalmente ou não até hoje. Aí é aquilo, né? Bronca que um chefe me dá, eu não entendo que não é sobre a minha pessoa, é sobre meu trabalho. Olha a dificuldade de vir para o mundo objetivo. Pessoal, todo mundo é assim, todo mundo é ofendidinho, mimimi, magoável, altamente sentimental. Isso é quarta camada. Isso é demanda aqui, ó, da camada 2. Então, por isso que eu sou um saco sem fundo em relação à atenção. Igual aquele indivíduo com senso comum debilitado, quando ele está diante de algo que o conceito acerca daquilo, que os sentidos dele estão aprendendo, não está estabilizado. Então, o que eu vou fazer? Eu sou um saco sem fundo em relação a estímulos sensoriais que eu sinto que eu tenho que capturar daquilo ali. Só que isso se repercute na afetividade também, isso que eu queria mostrar para vocês. Outra camada, que é a terceira. Pessoal, a terceira camada, eu coloquei pertencimento, pessoal, que eu acho que a primeira encarnação traz um viés religioso e eu quero despir esse método desse raciocínio, porque você sendo cristão, você sendo um bandista, você sendo espírita, você sendo ateu, você ainda vai se beneficiar desse método. Então, isso aqui não tem nada a ver com inclinação religiosa. A coisa ela é puramente técnica, pessoal. Ela funciona para qualquer pessoa, independentemente da orientação espiritual, metafísica dela. Isso aqui vai funcionar. Então, e pertencimento também tem íntima relação com a própria dinâmica de significado de encarnação. Pelo menos assim, quando eu falo encarnação, estou chamando a atenção para a instalação do sujeito na realidade. Pronto, pessoal, até com base no que eu acabei de falar, sobre as demandas do quarta camada, as demandas daquele que até hoje está precisando validar-se, até hoje está buscando para essa comprovação de que ele é amado incondicionalmente, algo que deveria, um circuito, né, que deveria ter sido fechado ali na infância. Veja bem, quando ele sai disso, ele vem para onde? Ele vem para o mundo objetivo, ele estava na máxima subjetividade
agora ele vem para o mundo objetivo, com todas as suas demandas, pessoal. Veja bem, o que você espera que seja mais desafiador aqui para quem precisa regenerar essa camada? São as demandas do apetite concupiscível. Então, antes eu estava na minha subjetividade, agora eu estou no mundo carnal, no mundo concreto. É como se, pessoal, não significa que a pessoa já não estava aqui, né? Mas é a consciência dela que veio para cá. Agora a consciência dela veio para cá e ela começa a lidar com os primeiros desafios da, entre aspas, carne. Então, ela começa a ter essa experiência com tanto a geração de valor concreto, pessoal, os frutos do seu trabalho, ela começa a ganhar dinheiro, entender todas as implicações disso. Ela começa a perceber que a partir do momento que ela opera na realidade, ela ofere uma consequência daquilo. Pode ser dinheiro, pode ser reconhecimento, mas ela nota que ela tem um poder sobre a realidade. Tudo que ela faz gera um determinado impacto que é palpável. Não é mais um impacto que ela imagina que esteja acontecendo, não é um impacto subjetivo. Isso é tangível, isso é palpável. E todo o resto, pessoal, que também é tangível para o sentido, sobretudo, né? Então, começa a ter contato com agora que eu estou aqui, realmente, que eu me apoderei aqui do meu corpo, é que eu começo a ter um contato maior com tudo que é prazeroso também. Então, comida boa, um sexo bom, então tudo isso aparece para mim, é como se estivesse aparecendo pela primeira vez. Nossa, tem coisas que eu preciso aprender, então eu preciso estudar. É por isso, pessoal, que aqui a gente tem muitas compulsões na camada 3. Porque a compulsão, pessoal, aqui ela é como se fosse uma resposta ao quanto tudo isso é novidade para mim. Nossa, parece que eu estou comendo essa comida gostosa pela primeira vez, gente, isso aqui é muito bom. Sem falar que essas dinâmicas ligadas ao terreno, elas parecem me servir como um ponto de ancoragem também. Eu estou acabando de chegar aqui, pessoal, então a Terra ela é muito novidade para mim, é muito difícil eu estar aqui. Então por isso que eu às vezes me apresento como uma pessoa compulsiva, às vezes sou muito conectada à comida, por exemplo, ao sexo, porque é um meio de ancoragem, é uma forma de eu me instalar aqui. Além de ser algo que parece novidade para mim, eu estou muito deslumbrado com isso, que parece algo novo para mim, parece que é algo que me afixa aqui. Então daqui você já consegue depreender as compulsões, que a gente percebe tipicamente aqui também pelo fato, pessoal, de que na camada 3 nós temos como faculdade psíquica desbloqueada o apetite concupiscível, que fala, bom, a gente não utiliza tanto esse termo, né? Concupiscência da carne, então a gente já consegue estabelecer essas correlações aqui. Compulsões são muito presentes aqui porque é como se eu estivesse me deparando com todos esses prazeres pela primeira vez. A avareza é uma variante sombria aqui da camada 3, pessoal, por quê? Porque veja, até hoje eu não acostumei com o fato de que quando eu despendo determinada força de trabalho, eu ganho dinheiro com aquilo. Gente, eu estou ganhando dinheiro, que coisa louca. Quando eu faço alguma coisa, eu trabalho aqui nesse mundo e eu ganho dinheiro. Ai, mas isso aqui é novo, já pensou se amanhã eu não consigo? Então vocês percebem a incipiência que eu não estou acostumado com isso direito. Então é claro que o apego pode ser uma reação a isso. Mas, pessoal, aí é uma sequência lógica aqui, porque imagine, a pessoa acabou de chegar. O que vocês imaginam que vão acontecer com a pessoa que acabou de chegar numa determinada dimensão? Ela precisa estar dentro de um invólucro, que é o corpo. E esse corpo é muito importante que ele tenha algum nível de individualidade também. Eu preciso entender o que é meu e o que é do outro. Por enquanto, esse discernimento ele não está muito estabilizado aqui não. O pessoal vai começar a ficar mais estável aqui. Então eu entendo que eu preciso preservar a minha individualidade. Toda a individualidade, no sentido mais amplo do termo, ela começa a ser desenvolvida a partir daqui. Por isso que a faculdade psíquica, que é significativamente desbloqueada a partir do momento que eu estabilizo essa camada também, é a faculdade da razão. Razão, pessoal, nota seja feita para isso, porque tem gente que confunde com intelecto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de razão no sentido aristotélico mesmo. O que é razão no sentido aristotélico? É no sentido do cálculo. Cálculo, no caso aqui, do mundo objetivo. Então, cálculo como assim? Inclusive a gente compartilha essa faculdade com os animais também, pessoal. Vamos pensar no felino, né? Que a coordenação motora dos felinos, ela chama muito a nossa atenção. Uma coisa incrível, né? O quanto eles têm um radarzinho para calcular se ele vai conseguir dar um salto naquela rocha ali ou não, se está muito distante, que gambiarra que ele pode fazer aqui, como é que ele pode se posicionar para conseguir pular ali, para pegar aquele bicho. Quando a gente vê uma onça caçando, é uma coisa impressionante, pessoal, o cálculo que elas fazem ali, não vai dar para pular, não vai dar.
Então, é um cálculo do mundo objetivo, cálculo na verdade, é como se fosse um contorno, uma estabilização das leis físicas do mundo, pessoal. Então, tem a ação da gravidade, então as coisas caem, então tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, tem toda uma engenharia de construção que eu preciso levar em consideração, dada a força da gravidade, atrito, entre tantos outros fenômenos físicos que até hoje a gente está descobrindo, pessoal, e se tratando de dimensão terrena, né? Então, é basicamente razão nesse sentido, razão no sentido de cálculo, no sentido de estabilização de leis dessa dimensão que eu estou acabando de desbravar. Ainda é um pouco novidade isso aqui para mim. E eu estou começando a perceber que eu sou uma pessoa e a outra pessoa é outra pessoa. Então eu preciso resguardar, preciso estabelecer essa fronteira. Terapeutas, sobretudo, que tendem a um excesso de empatia, precisam demais estabilizar a camada da proteção. Seguindo, pessoal, e quando tudo isso está estável, normalmente eu começo a perceber que eu me vejo corriqueiramente nesse ciclo vítima-algoz. Aqui sim o apetite irascível é desenvolvido. Pessoal, o apetite irascível é aquilo que eu comentei com vocês. Ele faz com que eu tenha aquela gana para tirar o que está se interpondo ali entre mim mesma e o meu bem almejado. Só que veja, tem um obstáculo agora. Eu preciso implodir esse obstáculo, eu preciso superar esse obstáculo. Então, aquele bem que está para além desse obstáculo, pessoal, já posso dizer que ele não é tão acessível assim, já é um pouco mais árduo, porque veja, agora tem um obstáculo que me separa dele. Então, o apetite irascível desenvolvido, ele é fundamental para que eu seja capaz de oferir aqueles bens que são muito mais satisfatórios, pessoal, só que é isso, às vezes eu preciso passar um pouco mais de tempo para chegar naquele ponto, é o corpo bonito, né, no fim das contas. Então é um baita exemplo para eu chegar, dependendo da minha condição física, nossa, eu vou ter que ter um super apetite irascível para chegar ali, porque, nossa, tem tanto obstáculo se interpondo entre eu e aquele bem que é o corpo bonito. Tem minha preguiça, tem o fato de às vezes eu já estar numa idade avançada e o metabolismo está mais lento, às vezes eu tenho problema na tireoide também, então, vixe Maria, um monte ali de anteparos que estão me separando daquele bem. Então, o apetite irascível, ele se trata disso, pessoal, daquela gana, aquele punch para a gente superar esses obstáculos que estão separando de bens que são muito mais valiosos, como é o caso das virtudes. Para que a gente desenvolva virtudes, o apetite irascível e a vontade tem que estar super em dia. Que a gente desenvolva fortaleza, prudência, um senso de justiça, temperança. Não estou nem falando das virtudes teologais, pessoal, que a gente vai precisar de, inclusive, intelecto também para alcançá-las. Só apetite irascível não basta. Mas veja bem, pessoal, para a gente ser bom a cada dia, não preciso nem dizer o quanto a gente precisa dele. Então, pessoal, as demandas, o que é desbloqueado em termos de faculdade é isso, é o apetite irascível. E eu chamo as demandas da camada 5 de dinâmica da vítima e do algoz. Porque aqui, se isso está muito subdesenvolvido, se isso é muito incipiente ainda, pessoal, como é no caso da maioria das pessoas, elas se sentem Deus no sentido assim de julgarem que elas mesmas têm condições de fazer justiça com as próprias mãos. Então eu passo a observar em dado momento, não está acontecendo agora, pessoal, mas outrora estava eclipsado pela minha confiança insuficiente, pela minha autoestima lá embaixo. Eu não via isso aqui com tanta nitidez igual eu estou vendo agora, quando tudo isso aqui é estabilizado. Então é agora que eu estou percebendo assim com mais nitidez que eu fui vítima de muitas circunstâncias, sim, eu fui vítima de muitas mazelas. E eu tenho que tomar um certo cuidado, eu percebo que eu tenho que tomar um certo cuidado para que esse sentido de injustiça não me invada ao ponto de eu me tornar justamente aquilo que eu condenei por tanto tempo. A gente vê muito essa dinâmica, tem com certeza, né, profissionais da área de saúde mental me acompanhando, vocês sabem que a pessoa que foi abusada, molestada, existe uma alta probabilidade dela ser um abusador no futuro. Então isso aqui, na verdade, reforça bastante, enfatiza, endossa o que eu estou tentando explicar aqui para vocês. Então tem que tomar muito cuidado para esse veio de injustiça não me invadir ao ponto de eu me julgar justiceiro e aí gradativamente eu vou me tornando no algoz, naquele carrasco que tanto me fez mal no passado. Por isso que uma contraparte sombria dessa camada seria justamente a ira. Pessoal, a ira, quando a gente
se debruça sobre a dinâmica mórbida da manifestação da ira, que é um vício capital, né? Ou seja, dele desponta uma série de... A gente percebe quando a gente se ira com alguma coisa, a nossa visão ela fica muito focada naquilo que está separando a gente daquilo que a gente queria ter naquele momento. Que não, assim, nem sempre, pessoal, é um bem de que a gente realmente era digno, nem sempre era o bem maior que estava envolvido na situação, pelo qual valeria a pena eu lutar. Quando, por exemplo, eu me exaspero com uma criança que precisa da minha tutela, uma criança pequenininha mesmo, que não sabe de nada da vida. Quando eu me exaspero com ela, fora de proporção, ou seja, eu estou sendo irada nesse momento, o que eu estou visando? É a minha tranquilidade. Aquela criança, com aquela má criação danada, com aquela birra danada que está me tirando a paciência, aquela criança, ela está se interpondo entre eu e a tranquilidade que eu queria, pessoal. Basicamente isso. Só que veja, eu deixo de levar em consideração, olha o quanto a visão ela fica amputada, a visão de mundo fica amputada, e por que é tão importante a gente trabalhar isso aqui. Eu deixo de levar em consideração todas as nuances que estão naquela circunstância, que está me exasperando. Eu só enxergo que aquilo me tira a paciência. Eu só enxergo que está tirando minha paz. Não, a criança está se interpondo entre eu e aquele bem de tranquilidade que eu queria. Mas eu não enxergo que, às vezes, ela está doente. Às vezes ela quer um dengo, eu até perco de vista, pessoal, muitas vezes que é uma criança, meu Deus do céu. É natural que faça birra, é natural que não entenda, eu já falei 1000 vezes, mas é natural que seja assim. A gente tem que ser muito repetitivo com criança pequena mesmo, sobretudo dependendo do temperamento dela. Tudo isso me escapa. Veja o quanto, vocês percebem o quanto que a ira, essa agressividade não depurada, ela faz com que eu perca uma série de camadas de significado da realidade que seriam muito importantes para melhorar o meu discernimento, para a tomada de decisão mais proporcional dentro daquela circunstância. Então esse amputamento de visão causado pela ira, causado pela raiva e, portanto, pelo desejo de vingança, de retratação, de revanche, isso aqui é muito trabalhado nessa camada 5. Eu estou falando, pessoal, veja, de demandas universais. Todo mundo vive isso aqui. Por isso que tem um vídeo meu no YouTube que eu estabeleço essa correlação entre cada camada e os vícios capitais também, para que vocês entendam o quanto isso aqui é realmente universal, o quanto isso aqui é chaga de todo mundo. Se a pessoa pode se considerar humana, ela está precisando disso aqui, definitivamente, em menor ou maior grau. E agora, finalmente, nós vamos entrar no domínio nos domínios, né, na verdade, da camada 6. Aqui, pessoal, a faculdade que é desbloqueada é, sobretudo, o intelecto ativo. O intelecto ativo pelo seguinte, porque aqui eu começo a ter um certo discernimento de que existem determinados... É onde eu trabalho a bússola moral, pessoal, igual eu havia antecipado a vocês. Quando eu desbloqueio o intelecto ativo, a moralidade se apresenta para mim de uma maneira mais madura. O que eu quero dizer de maneira mais madura, pessoal? De forma que aquilo não soe como... Porque a maioria de vocês tem uma ideia muito achatada mesmo do que é moralidade, pessoal. A maioria confunde com moralismo, que é um conjunto de regrinhas que você acha que é a cultura que impõe para você por capricho. Ah, é porque pegam no pé da mulher, é porque pegam no pé da criança, é porque pegam no pé do homem, aí ele é obrigado a seguir aquele protocolo porque isso é socialmente conveniente. Mas será que esse conjunto de regrinhas é tão apregoado apenas por ser culturalmente, socialmente conveniente, pessoal? Será que é por mero capricho? Ou será que não é também pelo fato da nossa experiência antropológica ter mostrado para a gente que seguir aquelas regras nos leva a um nível de felicidade maior, não segui-las nos levam ao nível de infelicidade maior, por sua vez? Será que aquilo não tem, no fim das contas, uma razão de ser, pessoal? Então, esse discernimento de bem e mal, quando ele está amadurecido, ou seja, ele parte daquilo que o meu intelecto ativo está capturando, eu chego à seguinte conclusão: não, para que eu viva bem, eu preciso ter um reconhecimento muito amplo do que é o bem e do que é o mal, sobretudo que existe isso, pessoal. Pelo menos enquanto eu estou passando por essa experiência humana, eu tenho que ser capaz de declarar que não é todo o mal que eu consigo afogar em abundância de bem. Alguns males excluem determinados bens.
há algumas condutas que eu assumo que elas vão me levar e levar qualquer ser humano, pessoal. Há determinadas condutas que se todo mundo assumir, todo mundo vai se dar mal. Há determinadas condutas, por outro lado, que se todo mundo abraçar, se todo mundo seguir, a pessoa vai oferir algum nível de felicidade com aquilo. Todo mundo quer aplicar aquilo. E todo mundo que não aplicar vai pagar o pato por isso, vai oferir algum nível de infelicidade por isso. Então, moral, pessoal, ela é simplesmente a estruturação de um determinado grupo ali de condutas que, se seguidas ou não seguidas, vai levar a gente para determinados graus de felicidade e infelicidade. Isso parte, igual eu comentei com vocês, parte da experiência antropológica. A gente não chegou até esse ponto de convencionar determinadas condutas como boas ou más do nada. Ah, porque agora a gente decidiu que vai ser assim, homem vai se vestir desse jeito, mulher vai fazer isso e aquilo, as crianças só podem se comportar desse jeito aqui e começar a fazer não sei o que só a partir de certa idade. Você começa a perceber que tem uma razão de ser nisso, que tem determinados preceitos que, se você não segue, você paga o pato, você sofre mesmo por não seguir. Então, esse discernimento, ele amadurece significativamente aqui. Você percebe que alguns comportamentos edificam e alguns comportamentos destroem definitivamente. Você percebe que alguns comportamentos, algumas escolhas, elas são mutuamente excludentes. Não tem como ser articular, não tem como ser casar aquilo. É claro, pessoal, que isso aqui melhora o nosso discernimento sobre o contrário também, só para que vocês tenham uma noção de outros aspectos que são trabalhados nessa camada 6. A gente tem muita dificuldade de perceber que determinadas escolhas, decisões, elas são articuláveis. Às vezes a gente tende a excluir determinadas possibilidades como se não fosse possível casá-las. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Claro que tem muito de preguiça também por trás disso, mas muito também de um discernimento precário disso aqui, sobre o que é trabalhado, né, efetivamente na camada 6. Tem gente que fala o seguinte: ah, Letícia, eu não sei se eu começo a academia ou se eu começo a ler um livro, viu? Uai, gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? A gente está falando de coisas que, os dois custam dinheiro, né? Às vezes você está com pouco dinheiro, você tem que escolher. Não, beleza. Mas eu estou falando de algo, pessoal, que assim, é perfeitamente conciliável, excluindo aquela possibilidade de você ter o tempo como algo muito escasso na sua rotina. Convenhamos que, na maioria das vezes, é questão de prioridade mesmo, pessoal. A gente que não consegue hierarquizar os valores da nossa vida de maneira a dar a cada bem o devido peso, né? Então, veja bem, nem sempre uma coisa exclui naturalmente a outra. Às vezes a gente poderia casar aquele conjunto de possibilidades naquele momento. Uai, eu posso ler e posso malhar. Então, o medicamento, uma camada que apresenta o medicamento correspondente, que vai trabalhar o nosso discernimento nesse sentido. Quais são aqueles bens que apresentam uma coerência entre si e que vale a pena perseguir, e quais definitivamente não têm qualquer compatibilidade com esse conjunto de escolhas que eu decidi assumir para a minha vida e que eu percebo que são, meu brincalho aqui, pessoal, e que eu percebo que são escolhas boas, moralmente boas para mim e, portanto, universalmente edificantes. E por fim, pessoal, agora só então a gente é capaz de exercer a nossa máxima finalidade, é quando a gente finalmente desbloqueia a faculdade que ela está latente aqui na camada 7, que é a faculdade do intelecto passivo. Eu não preciso mais buscar pela verdade, ela me acessa. Então nós estamos falando do domínio da transcendência, levando em consideração que é uma parte muito diminuta que compõe a nossa natureza humana. Nós temos um corpo, mas a gente sabe que a gente é muito mais que isso. Então, não seria muito mais sensato a gente se dedicar por aquilo que nos compõe, o desenvolvimento daquilo que nos compõe majoritariamente? Se a fisicalidade é uma parcela do meu ser, então eu tenho que cuidar definitivamente dessa parcela, que é ela que permite que eu esteja aqui, em primeiro lugar, minimamente operacional, mas ela é uma fração do que eu sou. Então, agora que efetivamente eu começo a me ocupar mais diretamente das demandas que dizem respeito à minha contraparte imortal. E, sobretudo, eu começo a me preocupar mais com encaminhá-la para o seu propósito maior, que é a vida transcendente, voltada ao amor universal. Aquilo, a gente foi feito pelo amor e para o amor aqui, explicitando um pouco mais a nossa finalidade para vocês. É claro que eu estou sendo bastante sucinta aqui, pessoal. Eu precisaria desenvolver muito o que significa ser feito pelo amor e para o amor, sobretudo porque a
Há muito de viés pejorativo, até cínico, sobre esse termo, infelizmente, né? O termo amor e todos os seus desdobramentos. Então, isso merecia ser um pouco mais desenvolvido, mas não é o que basta para vocês, pessoal. O foco da aula é que vocês entendam o construto do método proposto aqui por Tinos Smith, que ele alcunhou de homeopatia inspiradora. Então, basicamente, nós temos uma regeneração dessas 7 camadas universais, que parte dessa constatação de Tinos, de que em todos nós palpitam 7 necessidades universais. Nós podemos nos estabilizar significativamente com a homeopatia até certo ponto, mas tem um conjunto de demandas que elas podem permanecer ali e me afastar da minha finalidade mor. Portanto, eu não estou tão perfeitamente saudável quanto eu imaginava. Então, o intuito aqui é levar o indivíduo humano para um upgrade, para um ponto onde finalmente ele está saudável com S maiúsculo ao nível em que ele é capaz de exercer maximamente a sua finalidade. E nós temos esse objetivo concretizado a partir do momento que finalmente desbloqueamos, por assim dizer, o nosso intelecto passivo, a faculdade do intelecto passivo, e quando estabilizamos a nossa camada da transcendência. Aqui, pessoal, eu começo a entender, mas nota seja feita para isso, pessoal, todo mundo, sobretudo você que tem interesse em homeopatia, você sabe, você tem provavelmente muita bagagem teórica que fala isso aqui que eu estou falando, talvez com uma perspectiva diferente, com a linguagem diferente, mas a gente já conhece esses conceitos, pessoal, só que eu costumo falar muito isso no Instagram também. Vocês percebem que o entendimento não basta para que a gente encarne esses conhecimentos, para que a gente viva isso de forma que cada poro nosso transpire essas verdades. A gente às vezes tem muita bagagem, tem até uma certa obesidade intelectual, mas a nossa vida mesmo, ela é a mesma. Se a gente for comparar como estava 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente mudou muito pouco, só aumentou a nossa bagagem. Mas o quanto disso a gente consegue precipitar para a carne, o quanto disso a gente consegue viver realmente. Então a ideia, pessoal, é começar a trazer isso aqui para um nível mais concreto para a gente. É que a ideia aqui é tirar isso da dimensão teórica, sobretudo. Esse é um dos objetivos centrais, é tornar essa constatação de que você tem uma natureza imortal, pessoal, você tem uma natureza transcendental palpável. Uma coisa é você saber disso, você ter lido 1000 livros sobre isso, outra coisa, assim, é você sentir que você é uma alma imortal voltada à eternidade. São outros 500. Se você vive isso na sua carne propriamente, a sua forma de se relacionar com a sua realidade ela é totalmente diferente, pessoal. Sobretudo, quando você vive na carne tudo isso, você se torna uma pessoa cada vez mais feliz. Não raro, e equilibrada também. Não raro, o que a gente percebe é justamente esse fenômeno. A gente vai aprendendo mais, a gente vai trazendo cada vez mais conceitos para a nossa mente, ou seja, para a dimensão teórica, e a gente nota, parece até uma espécie de desproporção entre o tamanho da bagagem e o tamanho da nossa felicidade, o nível de felicidade que a gente está oferindo. Isso é um termômetro, é um alarme que deveria disparar nos nossos ouvidos, no sentido de nos alertar que está faltando vida. Cadê a vivência disso? Cadê a encarnação disso? Então a ideia desse método, pessoal, é começar a trazer todas essas grandes verdades, necessidades que a gente sabe são necessidades nossas, mas para o nível teórico, um ponto que a gente consegue praticar aquilo, viver aquilo na nossa carne e osso, a partir do nosso sangue. A gente consegue ter uma vivência a partir do coração, de todos esses conceitos que a gente ouve falar. A gente olha como se fossem verdades bonitinhas, quem dera. Tem uma parte nossa que olha até com certo cinismo, né? Quem dera. Para tirar a gente desse chão. A nossa cultura, como eu falei, ela enfatiza muito a nossa causa material, pessoal, e de uma forma que isso aqui está tão entranhado na nossa mente e no nosso coração também. O pior é que a coisa já até precipitou para a nossa carne, né? Só que é justamente o que a gente não queria que precipitasse. Mas assim, apesar da gente ter todo esse conhecimento, tem uma parte nossa que duvida um bocado. Então, inclusive, essa estratégia aqui é excelente para dissipar essa... Nossa Senhora, toda hora eu brinco muito pesado, pessoal. Só os brinco pesado, grande. Então, o resultado é esse. Mas a ideia aqui seria fazer com que isso precipite de forma que
a gente não tenha dúvida da nossa substância, da nossa essência, do nosso conjunto praticamente inabarcável de possibilidades. Eu tenho 2 vídeos longos, pessoal, tratando sobre o método homeopatia inspiradora. Um dessa série, porém do ano passado, o tour pelos meus trabalhos, mais ou menos na época da Black Friday, eu lancei um curso, né, apresentando o raciocínio da homeopatia inspiradora. Quando eu lancei o curso propriamente, eu gravei uma videoaula muito longa, né, para variar também sobre esse método. Então eu estou sempre pensando, quando eu falo novamente dos mesmos temas, eu fico sempre pensando assim, em formas de apresentar aquela proposta sob uma perspectiva diferente, porque eu acredito que se vocês tiverem o máximo possível de perspectivas distintas, eu acredito que isso melhora muito o entendimento, pessoal, porque é assim com tudo na realidade, né? Tudo na realidade é como se fosse um diamante multifacetado. Aquele mesmo ente, ele pode ser capturado de formas diversas. Por isso que a gente deve estudar muito gramática simbólica, porque um símbolo, pessoal, como o mestre e professor Lavo enfatizava para a gente, um símbolo ele é uma matriz de intelecções. Então é como se você, através do estudo ali de um símbolo, do estudo da simbólica, você aprendesse uma realidade altamente complexa de determinado ente sobre múltiplos pontos de vista simultaneamente. O símbolo é aquilo que de mais essencial, substancial, determinada realidade tem para nos mostrar. Então a gente tem ali o símbolo, ele estuda basicamente a essência e não raro conjugada com as várias faces do diamante. E aí eu pensei sobre que novo prisma, né, eu poderia apresentar para vocês esse raciocínio do método homeopatia inspiradora, para que vocês entendam em que medida é um método que contribui para o nosso fazer homeopático. Ah, Letícia, Shankaran, eu entendo que ele foca nessa melodia secundária que eclipsa a nota humana. Então, para a doença, é disso que se trata, segundo a perspectiva de Shankaran, é quando a nossa nota humana não prevalece. No caso de Schouten, quando uma crença central, distorcida de mundo, ela prevalece diante de em comparação, uma visão mais ressonante, mais consonante, na verdade, com a realidade. Enfim, nós percebemos que cada autor eminente dentro do meio homeopático entende a doença como sendo uma manifestação mórbida com feições específicas. Dito de outro modo, cada um tem um entendimento do que é a patologia, do que é a doença e, consequentemente, qual deve ser o objeto, por assim dizer, de atuação da homeopatia. Então, para Tinos, quando ele estruturou esse raciocínio do método homeopatia inspiradora, a doença ela seria tomada como aquela condição onde eu ainda não me percebo apto para exercer a minha máxima finalidade. Então, é um entendimento muito mais profundo do que seria a doença, a dinâmica mórbida. E eu pensei em como trazer isso a vocês, né, sobre um prisma diferente em relação a como eu costumeiramente apresento o método. E eu digo o seguinte, pessoal, posso enfatizar que o reestruturar essas camadas e, consequentemente, todas as faculdades que estão latentes em cada uma delas, isso aqui é crucial para que a gente possa ter até mesmo uma experiência vital mais rica, para que a gente possa extrair o máximo possível da nossa realidade. Porque, veja bem, enquanto a gente não tem essas faculdades plenamente desenvolvidas, ou seja, dito de outro modo, faculdades, todas essas 7, elas configuram o que seria a nossa causa formal, ou seja, o nosso conjunto total de possibilidades. Então, se eu não tenho tudo isso ativado, me escapam algumas possibilidades com seus vários desdobramentos, com suas várias subpossibilidades também. Então, nos escapa muito. Imagine quando a gente não tem um apetite irascível desenvolvido, quanto não está nos escapando da realidade, sobretudo o intelecto ativo, principalmente o passivo, quanto a gente não está perdendo, para que a gente consiga empreender aquilo que o nosso querido filósofo espanhol dizia. Às vezes a gente acha que entendeu essa colocação dele, mas é uma espécie de frase, pessoal, que ela merece a nossa meditação detida em vários momentos diferentes da nossa vida. Eu, quando ouvi essa frase pela primeira vez, como eu era muito jovem, consequentemente muito imatura, eu tinha um entendimento muito raso do que significa isso. Para falar bem a verdade, eu não tinha nem entendido, pessoal. Depois, só agora, já mais macaca velha, que finalmente eu pude aprender aquela frase famosa, né, que diz o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não salvo a elas, não salvo a mim. O que ele quer dizer com isso, pessoal? É que o ente humano,
ele não pode ser tomado descontextualizado, por exemplo. Ou seja, você com toda a sua individualidade, com o seu eu profundo, mas ao mesmo tempo você não pode ser apreendido na sua totalidade descontextualizado, fora de uma circunstância que te circunscreve. Então o que ele quer dizer com isso é que você é tanto mais você, quanto mais você consegue incorporar, reabsorver da sua circunstância. Ora, pessoal, na maioria das vezes a gente ou está brigando com a nossa circunstância é aquela... é toda a nossa conjuntura atual de vida, pessoal. Então, família em que você nasceu, são elementos mais ou menos imutáveis. Você não pode, digamos, ter nascido em outra família. Você nasceu dessa família, daquele pai, daquela mãe, não tem o que fazer. Você nasceu naquela cidade, você é brasileiro, caso seja o caso aqui, né? Você é brasileiro, nasceu nesse país, você tem uma língua mãe, então você tem um conjunto ali de situações que te configuram também, que te definem em certa medida. Você está inscrito dentro de uma conjuntura cultural específica, então tudo isso você precisa levar em consideração. Você tem um conjunto de tradições, queira você ou não, acabam influenciando em certa medida o seu comportamento. Então, na maioria das vezes a gente briga com esses elementos. E o que acontece também, pessoal, é que existem determinados tesouros que nos cercam que às vezes a gente não consegue ver, ou às vezes a gente até consegue capturar, a gente sabe que aqueles tesouros estão ali, só que a gente não tem ferramenta para capturar aquilo, de maneira que a gente realmente consiga reabsorver, integrar aquilo, articular aquilo na nossa personalidade. É o caso, vamos pegar aqui um exemplo de vamos supor que eu peça a Deus uma casa. Deus, como a Divina Providência normalmente age, o pessoal vai conceder para a gente os meios. Os meios normalmente para a nossa ascensão pessoal estão disponíveis. Então ele concede a você os tijolos. Na maioria das vezes o que a gente faz? A gente reclama dos tijolos. Ah, mas eu pedi uma casa, eu não pedi os tijolos. A gente é louco assim. Sendo que na verdade a gente tinha matéria-prima para construir uma casa. Só que veja bem, por que a gente se queixa dos tijolos, querendo a casa, já que o nosso desejo inicial era ter a casa pronta, né, de preferência? Por que a gente se queixa? Primeiro tem aquele corpo mole, né, que a preguiça é um pecado capital, então é algo que a gente tem que atentar, que é a antípoda da vontade, pessoal. A parte sombria dessa faculdade da vontade é a tal da preguiça. Mas o que eu ia dizendo sobre essa dificuldade da gente entender que por trás dos tijolos está o projeto da casa pronta, é que às vezes, pessoal, a gente não consegue mesmo construir uma casa. Então, assim, a gente sabe que aqueles tijolos, numa determinada conformação ali, vai dar origem a uma determinada estruturação, com alguns outros materiais combinados, a gente sabe que aquilo ali vai dar origem a uma casa. Mas a gente não sabe como fazer, ou seja, se tem alguma faculdade ali subdesenvolvida que seria responsável pela apreensão de determinada camada de significado, determinada camada ali da manifestação da realidade, eu não vou saber o que fazer com aquilo. Eu vejo que está lá, mas eu não consigo transmutar aquilo, não consigo dar um destino construtivo para aquilo em relação à minha biografia. Então eu me queixo. Então essa técnica, lançando mão da homeopatia, proposta por Tino Smith, um dos propósitos dela é atender a essa proposta de tornar, na verdade, essa empreitada mais fácil no que diz respeito ao que o Ortega y Gasset está propondo para a gente, acerca do que a gente é. Nós somos nós e nossas circunstâncias. Se não salvamos a elas, não salvamos a nós. Salvar aqui, pessoal, quer dizer reabsorção, reintegração dela. Mas a reintegração ela é impossível se eu não tenho ferramentas para integrar aquilo, não sei como é que aquilo funciona. Então, por que eu vou integrar algo para que eu não consiga dar um destino específico? Daqui desponta um conselho que eu costumo dar para a juventude com frequência, pessoal, é um conselho também que ele vai atender muito a casos que a gente se depara muito com situações assim. Veja bem, né, para que vocês tenham uma noção do tanto que isso aqui é aplicável. Jovens que não sabem o que fazer da vida. E exatamente pelo fato, pessoal, da gente ainda estar no contexto cultural que confunde muito a educação formal, aquela educação que eu vou receber a nível de ensino superior, com vocação. Ah, não, se eu formei em advocacia, então a minha vocação deve ser... Formei em direito, perdão, então a minha vocação ela deve ter algo a ver com a advocacia, talvez eu tenha que me tornar o juiz, enfim, a gente faz essa confusão. A formação acadêmica ela precisa ser automaticamente convergente com aquilo que a gente entende de vocação. Quando na verdade, pessoal, a vocação, quando você se depara com uma pessoa vocacionada,
você há de convir que nela você enxerga uma colcha de retalhos. Essa colcha de retalhos que você enxerga nela é um conjunto de habilidades que envolve formação acadêmica ou não, muitas vezes, mas é um conjunto de habilidades que elas vão se articulando naquele indivíduo de maneira que a gente tem um resultado único ali. Todas essas pessoas que te impactaram, essas pessoas cujo talento você admira, pessoal, veja bem, a gente há de convir que elas são pessoas que às vezes elas têm uma ocupação a nível de ofício, a nível de trabalho, que muita gente tem também. Então o que diferencia, por exemplo, o Dr. Laí Ribeiro de maioria dos médicos? Bom, se a gente fosse pelo viés acadêmico, ele está fazendo o que milhares de pessoas, milhões na verdade, né? Milhares de pessoas, milhões aí fazem, que é atuar como médico. Agora veja bem, nele, por que ele desponta, por que ele salta aos nossos olhos? Porque o Dr. Laí, ele conseguiu articular uma série de habilidades, uma série de aptidões inatas e desenvolvidas, conseguiu articular uma série de chamados também, que todos nós sentimos uma coceirinha para a gente perseguir alguma coisa específica. Ele articulou muito provavelmente vários elementos da sua circunstância até chegar àquela fórmula única. Todas essas pessoas, pessoal que a gente admira, elas têm uma colcha de retalhos que reúne vários retalhos. Então, como é que a gente pode se encaminhar rumo a uma jornada que a gente percebe que ela atende bem a uma vocação toda individual? O que a gente busca à torta e à direita para essa tal da vocação? É porque a gente sabe que quando a gente se depara com a tal da vocação, que é como se fosse uma missão que a nossa biografia deveria assumir, para onde ela deveria se encaminhar, é como se a gente sentisse todo um sentido de propósito. Nossa, minha vida faz sentido, eu entendo que só eu poderia desempenhar essa função exatamente dessa forma. É como se a gente conseguisse recobrar esse nosso papel no mundo. Aqui o que a gente foi chamado para fazer aqui? Então essas pessoas são vocacionadas, a gente nota que elas não têm um único atributo. No caso do Dr. Laí Ribeiro, a gente percebe que não é um único atributo que está saltando aos olhos, é a articulação de vários conhecimentos, porque claramente a gente percebe que é um médico mais sensível. Duvido muito que seja uma pessoa que estude só medicina, só aquela medicina cartesiana. Ele se aprofunda, isso é indubitável, ele se aprofunda muito na própria medicina, que é a área com que ele trabalha cotidianamente ali como médico, ou já trabalhou, acho que o Dr. Laí é até aposentado, né, hoje em dia, mas dá para ver que ele tem um olhar mais sensível, então muito provavelmente pode estudar um pouco de antropologia, talvez estude um pouco de sociologia também, talvez estude um pouco de artes, talvez ele seja uma pessoa refinada a esse ponto, né? Talvez domine algum instrumento, estude poesia. Dá para ver que ele tem uma série de diferenciais ali que ultrapassa a própria medicina, pessoal. É isso que vocês têm que entender, pessoal. A pessoa que ela é especial, essa pessoa que serve de referência para a gente, ela é um conjunto de atribuições e habilidades que foram desenvolvidas com o passar do tempo. Envolve elementos inatos e não, envolve muitas habilidades que a pessoa desenvolveu com o passar do tempo. Então, quando a gente está muito perdido e a gente se sente cada vez mais distante da tal da vocação, eu dou muito esse conselho para jovens, mas como eu falei, né, pessoas que estão nesse patamar, que elas se sentem perdidas e muito dissonantes do seu sentido maior de vida, eu sempre trago esse conselho: olha, domine o máximo possível de habilidades que você puder. Ah, Letícia, qual é o critério que eu devo obedecer para saber exatamente qual habilidade vale a pena ser desenvolvida? Simples, pessoal. Sua circunstância, ela tá te mostrando agora, nesse exato momento, um monte de coisa que você deveria dominar. Então, por exemplo, uma mãe com a criança com autismo, bom, ela sabe já que a abordagem da medicina convencional não vai propor uma cura 100%, mas eu quero ir atrás. Sei que é possível. Eu já ouvi falar de algumas crianças autistas que se curaram 100% através de medicina alternativa. Então, pô, na falta de profissionais, por que eu não vou estudar esse negócio? Ó, a sua circunstância já mostrando uma partezinha do retalho ali para você integrar na sua colcha. A gente não se entrega, pessoal. Muito por quê? Porque às vezes a gente não está vendo esses retalhos, ou às vezes a gente vê e não consegue capturar, não consegue dar um uso para ele. Então esse método ajuda inclusive nisso. Ou seja, dito de outro modo, é como se a gente recobrasse aquela sensibilidade no nosso olhar para capturar esses retalhos que, se eu não tiver com algumas faculdades envolvidas, tem retalho que eu não vejo, pessoal. Tem camadas da realidade que eu não capto. Eu não tenho meios de captar, não tenho a agulha certa para conseguir extrair aquela linha dourada, aquela linha prateada. Me falta um instrumento. Às vezes assim, eu não estou vendo,
Ou às vezes falta um instrumento para conseguir transformar aquilo em algo funcional para mim. Então o método homeopatia inspiradora se propõe a isso. Então muitas vezes a nossa circunstância está falando ali, está convidando a gente, só faltava falar, ó, fulano, aprende a limpar a casa direito. Ah, Letícia, já limpa a casa, mas domina, limpa melhor. Tem uma série de habilidades, pessoal, subjacentes a habilidades comuns, relativamente banais. Por exemplo, limpar a casa direito, se eu quero aprender a limpar a casa direito, se eu quero aprender a desencadear um rejunte, já é um upgrade. Eu não sou uma pessoa que simplesmente sabe cuidar de uma casa superficialmente. Eu já domino um pouquinho da técnica. Isso vai te levando para outro lugar, que vai levando para outro lugar, você vai se aperfeiçoando, você vai se aprofundando, você vai se abrindo a sua realidade e vai atendendo as lacunas que ela te clama para preencher, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais interessante. Então esse é o nosso ponto de partida. E esse método vai te ajudar a, como eu disse, não apenas capturar, conseguir detectar os retalhos, todos esses tesouros que estão ocultos na sua circunstância, como também vai te ajudar a dar um uso para tudo isso, sobretudo. Agora a oferta, pessoal, o Homeopatia Inspiradora, ele estava no valor de R$ 1.599. Deixa eu ver se vocês estão enxergando, pessoal. Estão enxergando mais ou menos, né? Mas eu vou falar para vocês o que eu estou escrevendo aqui, que a câmera está longe, eu vou ter que parar o vídeo para poder talvez baixar ela um pouquinho. Então, para não ter esse transtorno, que o vídeo já está longo demais, né? Para variar. Então, ele estava nesse valor. Até o último badalar do mês de novembro, pessoal, vocês poderão adquiri-lo por... Olha o super desconto, pessoal, desconto de R$600 que eu estou dando para vocês. Ó, coloquei aqui embaixo R$ 999,99, que não está dando para ver. Então, enxuguei R$600 aqui do valor original. Menos 600 para vocês. Até o último badalar do mês de novembro. É o curso, pessoal, para o qual estou dando o maior desconto. Que ele, como vocês puderam observar, provavelmente, ele trata de questões muito fundamentais. E aplicar esse método é muito bom, pessoal, naquelas circunstâncias onde você sabe que o doente ele não está 100%, mas você não sabe o que fazer mais com ele. É como se você não tivesse mais ferramentas para levá-lo para outro nível. Então, aí você pode fazer essa proposta aqui para ele. Você pode deixar claro, através da exposição desse método, que tem como ele melhorar. Tem como ele desbloquear suas faculdades psíquicas primordiais de maneira que ele tenha uma vida mais plena, mais encaminhada, como a gente disse várias vezes, a sua finalidade última. Então, é uma forma assim de desembaraçar alguns casos que estão empacados, a pessoa está relativamente bem, mas você sabe que ela não está existencialmente plena, que seja. Então, um bom momento, uma boa ocasião para a gente dar um próximo passo com aquele doente que, não, por outro lado, não nos larga, né? A gente já desenvolveu uma certa afeição, mas a gente se sente mal de, às vezes, estar cobrando consulta por nada. É como se a gente não estivesse levando conscientemente aquele doente para algum lugar. Então, excelente para ser, um método excelente para ser trabalhado em circunstâncias assim, quando a gente quer dar um upgrade ali na pessoa que a gente está acompanhando. Pessoal, formas de pagamento são as de sempre. Hotmart tem ampliado cada vez mais. Você que está me acompanhando fora do Brasil, você tem você pode pagar via cartão de crédito sem problema algum. Se você tem um cartão de crédito internacional, escolha essa forma de pagamento. Há também a possibilidade de até 2 cartões, pessoal. Você pode dividir em até 12 vezes. O acesso é vitalício, pessoal. Os primeiros projetos que eu gravei são todos vitalícios. Esse aqui não é exceção. Então, a partir do momento que você adquirir, você vai poder assistir para o resto da vida, vai poder assistir, acessar ali as videoaulas quantas vezes você precisar. Esse curso em particular, ele possui uma linda apostila de apoio, baseada na própria obra, né, que recebe o mesmo nome, de autoria de Tino Smith, Homeopatia Inspiradora. Eu trago ali alguns resumos dessa obra que nem foi traduzida aqui pra gente por português, inclusive não passou por uma tradução oficial, pessoal. Tem muita coisa clandestina rolando por aí, mas no meu entendimento são traduções bem mal feitas, diga-se de passagem aqui, e para dizer o mínimo. Então, acompanha a apostila de apoio. E outro curso também que lhes concede acesso à nossa tão cobiçada e amada comunidade de estudos exclusiva, o HomeoLearning.
Também, a partir do momento que você entra nessa comunidade, você nunca mais vai sair, a não ser que você não se comporte bem, a não ser que você não cumpra as regras do grupo, que são bem fáceis de seguir, pessoal. Tem muita gente, eu tenho certeza que está me assistindo aqui, que já faz parte da comunidade, sabe que ali prevalece uma atmosfera de harmonia, uma atmosfera familiar, a gente se ajuda ali mutuamente. Então, vocês serão muito bem-vindos a essa nossa joia rara, chamada Comunidade Omelearning. Esse brinco meu hoje não está ajudando, pessoal. Não, tem que providenciar a tarraxa e consiga fixá-lo melhor. Mas enfim, eu espero que não tenha trazido muitos transtornos aí para vocês, como trouxe para mim. Não vou usar mais por um bom tempo. E mais uma vez, pessoal, agradeço muito por terem me acompanhado até aqui. Mais um vídeo muito longo, mas espero que vocês tirem proveito dessa exposição, espero que ajude a vocês a tomar uma decisão, se vocês vão aproveitar essa oferta imperdível, pessoal, que é a primeira vez que eu estou baixando esse curso para esse valor, primeiríssima vez, e passada essa época de Black Friday ele vai voltar ao valor original, tá certo? Então aproveitem. E quaisquer dúvidas, vocês sabem que sempre quando eu lançar uma nova videoaula dentro dessa série, o Tour pelos Meus Trabalhos, eu vou deixar já uma caixinha de perguntas disponível lá nos meus stories do Instagram, tá joia? Então, se tiverem alguma dúvida envolvendo a proposta do curso ou mesmo a forma de adquiri-lo, podem ficar à vontade de tirar as dúvidas comigo lá na caixinha. Pessoal, um forte abraço e até a próxima, onde nós vamos falar sobre o meu terceiro projeto lançado, Melodia Oculta, Método das Sensações de Shankaran.